Olá, meu nome é Maurício e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Dev Eficiente. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre como fazer para que times de software escrevam mais testes automatizados. E eu vou direto para a resposta. É fácil, é só fazer com que escrever testes seja simples. Para mim, a principal razão pela qual as pessoas não escrevem testes é porque é difícil escrever o teste. Não é muito fácil você, por exemplo, configurar os dados que você quer para o seu teste rodar. Não é muito fácil você colocar o sistema no estado que você quer que ele esteja para que o teste comece. Não é muito fácil configurar aquela dependência externa que o seu teste precisa para que ele aconteça, etc, etc, etc. Quanto mais complexo fica o software, mais difícil fica escrever um bom teste para ele. Ah, mas vai para o teste de unidade que é mais fácil. Claro, o teste de unidade tem muito o seu valor e talvez seja um pouquinho mais fácil, porque se as suas dependências estão bem organizadas, você consegue mocar, você consegue facilmente instanciar aquela classe, passar valores para ela, fazer a verificação nos resultados. Mas em sistemas maiores, você quer também ter um pouquinho de teste de integração. E é aí que as coisas ficam mais complicadas. Então, de novo, você tem que trabalhar explicitamente para que escrever teste seja fácil. Você não quer que a pessoa tenha que gastar 30 linhas de código para montar o cenário que ela espera para o teste acontecer. Você não quer que a pessoa tenha que, sei lá, escrever um arquivo XPTO super difícil para que uma dependência do outro lado do planeta consuma aquele arquivo, etc. Tem que ser fácil. Você até pode escrever esse arquivo, não é o problema. Mas para o desenvolvedor que está escrevendo o teste, isso tem que ser transparente, tem que ser muito fácil de fazer. Então, deixa eu dar um exemplo mais concreto para mostrar como que isso acontece. E eu vou usar um aplicativo, um sistema de software que a gente criou lá na Universidade de Delft, a universidade na qual eu atuo como professor. E esse software se chama End, o código-fonte está aberto no nosso GitHub. E o que o End faz? O End é uma ferramenta que avalia o código que o aluno ou a aluna escreveu e dá uma nota para esse código. E eu uso o End no meu curso de teste de software. Então, o aluno vai para a sala, vai para o laboratório para fazer a minha prova, por exemplo, e a prova é, ele escreve ali um monte de testes usando o JUnit para um programa que eu dou para ele. Aí o End pega o teste que o aluno ou a aluna escreveu e dá uma nota. Tá? É isso que o sistema faz num nível um pouquinho maior. Só para tentar deixar mais claro como que ele funciona, então o aluno ou a aluna, ela escreve o código de teste, o código de teste está testando um programa que eu dei para esse aluno, então pensa numa classe cheia de métodos ou um conjunto de classes cheia de métodos e o aluno sabe que ele tem que testar um método X. Então ele submete esse código de teste para a gente, a ferramenta End pega esse código, compila o código, aí esse código está cheio de teste automatizado com JUnit, a gente roda os testes, a gente calcula a cobertura de código, porque cobertura é uma das variáveis que a gente usa para dar nota para a pessoa, a gente roda testes de mutantes, para saber o quão bom a suíte de testes da pessoa é. A gente também tem um monte de meta-testes, que são testes escritos pelo professor, no caso eu, dizendo, olha, eu estou esperando pelo menos esses testes aqui na submissão do aluno. E aí, por fim, a gente roda ali um pouquinho de análise estática para validar coisas como, por exemplo, essa classe eu quero que a solução moque, essa classe não é para ser mocada. A gente está esperando uma assert desse tipo com essa carinha aqui, e etc. e tal. E aí, a ferramenta End pega todas essas informações, junta elas, olha para a regra de avaliação que está por trás dos panos ali, que o aluno e a aluna não conhecem, e fala, cobertura é 20% da nota, mutação é 30% da nota, metateste é 40%, etc, etc. Junta isso e gera um relatório detalhado para o aluno, e isso chega lá para o aluno. Então é mais ou menos isso que a ferramenta faz e funciona por baixo dos panos. E a gente, quando começou a testar essa ferramenta, nós percebemos que, legal, dá para escrever bastante teste de unidade, em especial, por exemplo, para a parte que pega as diferentes notas desses diferentes componentes e calcula a nota final, mas a grande maioria dos testes, eles acabaram tendo que ser teste de integração, porque, veja só, se eu moco o componente de compilação, eu não consigo rodar os testes. Se eu moco a execução dos testes, eu não consigo rodar uma ferramenta de cobertura de código real para saber qual a cobertura que aquele código alcançou. Então nós decidimos que nós precisávamos de muitos testes de integração. Só que aí você consegue imaginar que a dor começa a aparecer, porque o End, na verdade, é um pequeno utilitário que roda embarcado na nossa IDE de browser e
ela basicamente funciona com a API dessa IDE. Então a gente teve que começar a pensar, como que a gente vai começar a isolar isso? E dá para imaginar também que, puxa vida, eu preciso do código do aluno, eu preciso do código-fonte do programa a ser testado, como que eu vou passar todo esse tipo de informação no teste de integração de maneira bem fácil? E a gente decidiu por criar uma API, ou uma biblioteca, uma camadinha ali no nosso código de teste para facilitar. Então o teste parece mais ou menos com isso. O teste está em inglês porque eu realmente peguei um teste real do nosso código-fonte. Mas eu vou navegar com ele aqui com você, tá bem? Então a primeira coisa tinha que ser fácil executar o motor do end em uma linha de código. Eu não quero ter que gastar 10 linhas de código instanciando as principais classes do end num formatinho que funcione para o meu código de testes, que é obviamente diferente de como que ele vai funcionar no mundo real. Então tinha que ser fácil. Então nós criamos esse método run, executa, e esse método por baixo dos panos vai fazer toda a mágica que precisa acontecer para que o motor de verdade seja executado. Como que passa informação para esse motor, para o end, para ele trabalhar? A gente decidiu que é fácil. Olha, vamos passar duas coisas para ele. Um é o nome de um arquivo que contém o código-fonte do programa a ser testado. E o outro é o código-fonte dos testes dos alunos. Então eu vou até aqui abrir no GitHub para você ver exatamente o que está acontecendo. Então no meu slide eu chamei de Player Points Library, é esse que está no teste, Player Points Library. Olha só, então no meu caso de teste, esse é o programinha que vai ser testado. É um programinha bem simples, mas suficiente bastante para o meu teste. E o teste do aluno é o Player Points Some Tests Fail. Player Points Some Tests Fail. O nome do método, o nome do arquivo já diz tudo. Então veja só, um monte de testes com JUnit. Dá para ver, tem até comentário aqui que a gente escreveu para facilitar o entendimento das pessoas depois. Tem um erro no teste, blá blá blá. E aí, olha só que legal, a nossa engine por trás dos panos, ela sabe onde encontrar essa classe aqui, ela sabe onde encontrar essa classe aqui. Então, no fim das contas, você como tester, você cria esses arquivos .java em diretórios específicos e aí você simplesmente chama esse método. E esse método vai executar a engine muito parecida com a maneira com que vai acontecer no mundo real. Então, de novo, como tester, o que você pensa? Eu quero executar o end com esse programa para ser testado e essa aqui é a solução do aluno. E só. E aí toda a engine vai acontecer. Como eu falei, fácil de passar os dados de entrada. E aí, legal. Executou o motor por trás do end. Precisa fazer as asserções. Como que faz as asserções? Não é fácil. Né? Também não era fácil antes da gente desenhar dessa forma. Por quê? Porque a ferramenta gerava o arquivo exato que a IDE nossa de browser precisava. Nós mudamos um pouquinho o código e criamos essa estrutura de dados chamada result. Essa estrutura de dados é uma estrutura que passa por todo o pipeline do nosso motor e cada passo ali do pipeline adiciona uma informação nessa estrutura de dados. E aí, por quê? Porque depois fica muito fácil, como você vê aqui no meu teste, a gente recebe essa estrutura de dados de volta e consegue fazer as asserções que a gente quer. Então, por exemplo, olha essa segunda linha aqui, ó, resultado.getTestes.get, número de testes que rodou, tem que ser igual a 4, porque naquela suíte de testes tinha 4 testes. Aí quantos testes que passaram? 1. Quantos testes falharam? 3. Está tudo nessa estrutura de dados. Então eu consigo fazer a asserção de qualquer coisa que aconteceu na execução do motor. E olha só, aqui, tá vendo esse failing test? Esse foi até um método que a gente criou como parte da nossa biblioteca, porque essa estrutura de dados result, ela cresceu também em complexidade. E aí se eu quiser perguntar, o teste falhou, tem um teste que falhou com esse nome aqui, ó, many points but little lives. Eu tinha que fazer um loop na estrutura de dados e era mais difícil. A gente criou um métodozinho que já faz isso certinho para você. Aqui eu estou usando a CertJ, que é uma biblioteca do mundo Java muito legal, para você escrever asserções, ela é super extensível, fácil de estender. Então até nisso a gente pensou para facilitar a vida. Criou um monte de métodozinho que deixa você escrever testes como esse. Então veja só, um teste que era para ser complicado, ficou muito simples de fazer. E olhando para isso parece simples, mas é simples porque a gente gastou muita energia fazendo com que ele seja simples. E qual foi a consequência disso? A consequência disso foi que o número de testes explodiu. E esse programa em particular, ele foi inicialmente implementado por mim, e aí um monte de aluno e aluna de primeiro ano de ciência da computação participou.
E essa galera escreveu um monte de testes. Por quê? Era fácil escrever testes. Então é isso que tem que acontecer. Não importa o quão complicado o seu projeto é. E eu quero aqui mostrar que o End é um projeto complicado. Ele faz um monte de coisa que a maioria de projeto padrão não faz. Ele compila código, ele roda o JUnit na mão, ele roda a cobertura de código na mão, ele roda teste de mutação na mão. Ele depende de um monte de sistemas externos para isso acontecer. E a gente trabalhou ali para fazer com que escrever testes fosse fácil. Quanto tempo a gente gastou nisso? Não sei, talvez eu tenha gasto 3, 4 dias pensando em como desenhar essa interface, implementando esse framework. E claro, eu só fui fazer isso depois de bater a cabeça. A primeira versão do End, ela não tinha essa estrutura de dados result intermediária para facilitar a vida, não tinha. E aí quando eu fui escrever teste de integração, eu falei, puxa, tá difícil. Eu tinha que escrever testes cada vez maiores. Era mais difícil para as pessoas me ajudarem. E eu, no caso, parei e refatorei a bateria de testes. Eu criei essa APIzinha e aí ficou muito fácil escrever teste. Tá bem? Então, esse investimento vale muito a pena. Foram, sei lá, 3, 4 dias que eu investi para criar isso. E isso se pagou muito, 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 porque nós temos agora na casa de centenas de testes como esses, que exercitam a ferramenta por todos os ângulos possíveis. E veja só, uma outra coisa que eu vejo acontecer quando você não tem uma API de teste como essa, é que você até consegue escrever um teste. Só que o que acontece? Você escreve um teste, 2 talvez, mas não vários, porque fica difícil você começar a customizar os dados de entrada para fazer com que o seu teste exercite ali um corner case que você quer que exercite. Quando a API facilita isso, fica fácil. Então, os desenvolvedores e desenvolvedoras desse projeto, eles começaram a escrever um monte de teste para pequenas variações que podem acontecer. Ah, o aluno escreveu um erro de compilação, ou tem um erro de compilação no código do aluno. Ah, tem 2 erros de compilação no código do aluno. Veja só que se fosse difícil, você ia escrever um teste só, mas como é fácil, a gente escreveu vários testes para esses casos que são mais especiais, mas que a gente quer dar um feedback elegante para o aluno. Então, para sumarizar o vídeo, como faz para que times de software escrevam muitos testes? Faça com que seja fácil. Como que você faz com que seja fácil? Você gasta energia fazendo com que isso seja fácil. E o jeito mais tradicional, o que mais que eu tenho visto acontecer é você vai ter que escrever uma APIzinha ali que ajude o desenvolvedor ou a desenvolvedora a escrever o teste. Tá legal? Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil. E eu quero saber de você, você já escreveu uma API como essa para facilitar a escrita de testes? Me conta. E essa não foi a minha primeira, tá bem? Ficou mais natural para mim porque essa não foi a minha primeira. Eu já tive projetos de consultoria que eu não posso revelar muito aqui, onde a grande tarefa foi exatamente trabalhar com os times em escrever esse tipo de API. Então me conta nos comentários o que você achou, tá bem? Um abraço e até o próximo.